Gente boa, gente bonita, dando prosseguimento às nossas aulas sobre urbanização. Na aula anterior nós tínhamos visto sobre os aspectos positivos da urbanização brasileira. Dois deles ainda são possibilidades e os dois seguintes são fatos, mesmo que de qualidade contestável, mas são inegáveis. Agora vejamos como a população brasileira mudou de acordo com a urbanização do nosso país, pegando o contexto mais recuado de 1870, perdão, até o contexto atual, e como isso refletiu inclusive na mudança do perfil da população que antes ela era predominantemente rural e depois se tornou predominantemente urbana. Vejamos aqui, só um instantinho. Aqui. Aqui, acompanhando aquele resumo histórico que nós vimos sobre a industrialização brasileira, aqui podemos ver, de acordo com algumas faixas de décadas, 1940, 1950, 1960, até a década de 2010, como a população brasileira, naquele contexto que vimos anteriormente, ela era majoritariamente rural. Até a década de 1940, 2/3 da população brasileira morava nas zonas rurais. E quanto mais a urbanização brasileira foi se desenvolvendo, por aqueles fatores que vimos anteriormente, mais esse perfil populacional ele foi se equilibrando e depois se invertendo. Então, quanto mais as décadas foram se passando, a urbanização impulsionada principalmente pela industrialização, pensando nas grandes capitais do Sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo, também Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a Rio Grande do Sul, com a sua capital Porto Alegre, e as grandes capitais nordestinas, como por exemplo Salvador na Bahia, Recife no Pernambuco e Fortaleza no Ceará, e também as outras capitais brasileiras, a Zona Franca de Manaus, criada em contexto da ditadura civil-militar de 1964 a 1985. Zona Franca é uma área com pouquíssimos impostos ou até isenção fiscal em alguns pontos, que tenta atrair empresas, principalmente indústrias, para desenvolver a economia daquela região. E Manaus, de lá para cá, se tornou um polo industrial. Mas um polo industrial que se caracteriza por ser um polo industrial predominantemente maquilador, que em espanhol, em português, maquiador, ou seja, um tipo de polo industrial onde há a montagem de aparelhos ou de produtos e não a fabricação das matérias-primas em si. Um exemplo prático: esse smartphone que eu estou com ele aqui em mãos e a maioria dos smartphones que nós temos, a sede das empresas ficam, por exemplo, Estados Unidos, em algum país europeu, Japão ou Coreia do Sul, as sedes e o conhecimento tecnológico. A mão de obra é mão de obra basicamente chinesa ou do sul e sudeste asiático, mão de obra barata, que fabrica as peças de aparelhos como esse. As peças de maneira separada. As peças são fabricadas, são colocadas em contêineres e transportadas para as fábricas maquiladoras. No caso da América do Sul, Manaus, Amazonas. No caso da América do Norte, cidades mexicanas fronteiriças com os Estados Unidos. Então, nessas maquiadoras ou maquiladoras, as peças são combinadas e monta-se o aparelho ou qualquer outro tipo de produto, inclusive motocicletas são fabricadas no polo industrial de Manaus e eletroeletrônicos como esse smartphone ou notebook que eu uso para gravar essa videoaula para vocês e compartilhar esse conhecimento com vocês. A tecnologia é de um país da Europa ou da América do Norte ou do Extremo Oriente. A mão de obra que fabrica as peças é do Sul e Sudeste Asiático. As peças são trazidas ao Brasil, para a Zona Franca de Manaus, por exemplo, e lá as peças são conectadas, monta-se o aparelho ou produto, e esse produto é colocado para funcionar, testado e depois vendido para toda a América do Sul.
Esse contexto de 60 em diante, onde Manaus teve um grande impulso urbanizador, promovido pela industrialização incentivada pelo governo militar naquela época. Então observa que da década de 40, um terço da população brasileira dois terços era rural e apenas um terço era urbano. Quanto mais as décadas vão passando, quanto mais a industrialização ela vai puxando o crescimento urbano, mais as características populacionais vão mudando em relação ao tipo de população, urbana e rural. Tanto que na década de 1960, quase metade, ou seja, 55% rural e 45% urbano, mas na década seguinte já houve a inversão. Inversão essa que foi definitiva e se tornou inclusive mais intensa. Chegando ao contexto atual, por exemplo, de 2010 em diante, essas informações são baseadas no último censo demográfico de 2010, 84% das brasileiras e brasileiros moram em cidades. Cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas. E apenas 16% dos brasileiros e brasileiras moram ainda nas zonas rurais. Tudo isso impulsionado também pelo processo de industrialização empreendido pelo Estado como principal promotor da economia e do próprio crescimento industrial, que acabou puxando ou impulsionando a urbanização ou crescimento das cidades brasileiras. Aqui nós vemos o perfil populacional de acordo com as regiões brasileiras. Na década de 40 podemos observar que as regiões o Brasil inteiro era pouco urbanizado, e mesmo a região sudeste que era mais urbanizada, até mesmo a região sudeste, menos da metade morava na zona urbana e 60% morava na zona rural ainda. Mas com esse mesmo contexto de desenvolvimento econômico, impulsionado pela industrialização, que atraiu pessoas para as grandes cidades e provocou essa urbanização tão intensa, nesses gráficos, podemos ver, inclusive, o contexto da mudança populacional pelas regiões. Algumas regiões se tornaram mais urbanizadas do que outras, mas no perfil geral, todas as regiões brasileiras se tornaram urbanizadas, inclusive todas as regiões brasileiras, a população urbana supera a população rural. E isso ficou mais evidente na década de 60 em diante, se bem que na década de 70 podemos observar a região sudeste ela era a mais urbanizada de todas, porém as outras cresciam. Um ritmo mais lento, porém cresciam. E da década de 1980 para frente, principalmente da década de 1990, já era visível que no Brasil inteiro, não somente na região sudeste, mas nas outras regiões, a população urbana já tinha ultrapassado a população rural, ou seja, a população rural se tornou minoria, a população urbana se tornou a maioria. E aqui, para finalizar, temos alguns exemplos em relação a capitais brasileiras. No caso, São Paulo, o crescimento populacional nesses contextos, principalmente no contexto de 1980 a 2010, observemos que São Paulo teve um grande crescimento nas décadas de 80 e 90, mas com o passar do tempo esse crescimento foi diminuindo. Inclusive, outras cidades passaram a crescer mais e certas cidades que antes cresciam mais passaram a crescer menos. Observemos que algumas cidades mais tradicionais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, elas tinham até um relativo crescimento considerável, depois esse crescimento começou a diminuir. E outras cidades começaram a crescer mais, como Salvador, Brasília, Fortaleza e Manaus, lá no Amazonas. A tendência geral é que muitas delas tinham um crescimento muito alto e depois esse crescimento foi se equilibrando e depois diminuindo. Mas tudo isso refletindo o quê? Que a população brasileira, devido a esse contexto que nós vimos nesses últimos 10 minutos, puxada pela industrialização que impulsionou a urbanização, deixou de ser uma população rural e se tornou uma população predominantemente urbana, onde hoje mais de 80% de nós, brasileiras e brasileiros, habitamos as zonas urbanas, as cidades grandes, médias e pequenas. Pois bem, por enquanto é só. Na próxima aula
teremos mais. Tchau, tchau.